Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar a TP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai minha inspiração. Thomas Edison dizia, é 1% e o restante o trabalho que fazia. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz no fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, I wanna sky, I wanna fly so high. I wanna hold you, I wanna touch you tonight. We're gonna fly like a bird in the sky. É isso aí, diretor? Estamos no ar? Estamos. Um beijo para Claudinha, que está aí assistindo, mandou mensagem pelo Zap, a galera do Facebook que está aí dando esse apoio de sempre, aos nossos alunos que querem saber cada vez mais e mais. Hoje, a nossa aula é importantíssima. Primeiro, ela é a continuação do nosso primeiro momento. No primeiro momento, nós repaginamos aquela nossa aula de como tirar 1000 no Enem. O que deve aparecer no parágrafo de introdução, no parágrafo de desenvolvimento, no parágrafo de conclusão. Agora, nós vamos entender os critérios da banca para dar 40, 80, 160, 200, enfim, em cada item, 120, em cada item que ela julga em nosso texto, em nossa redação. Como é que nós podemos usar a correção da banca a nosso favor? Estamos juntos? Além disso, nós tivemos uma semana em que muitos alunos mandaram a redação para ser corrigidas, redações para serem corrigidas, e nós vamos aplicar aquilo que nós aprendemos antes na redação seguindo. Ok ou não ok? Estamos juntos? Vamos seguir? Titio Rômulo na área. Vamos lá então. Como a banca vai corrigir e pontuar sua redação? Primeiro, você sabe que não é a banca olhar para sua redação e gostar ou não gostar do tema. Ah, eu escrevi aqui que o governo precisa ser melhor, então a banca, como trabalha para o governo, a banca não gostou e tirou meu pô. Isso não existe. Até porque a banca é composta por professores. E o professor não é diretamente um mandado do governo para baixar a sua nota. Pelo contrário, a banca tem e até tem muita boa vontade em elevar a nota do candidato. Agora, o problema é que se elevar a de todo mundo, acaba que todo mundo é prejudicado da mesma forma. Então, muita concentração. A banca tem a sua redação corrigida à luz de uma grade e essa grade é o que norteia o olhar que a banca vai jogar sobre o seu texto. Quais são as preocupações principais? Primeiro, você tem que se adequar ao tema ofertado pela banca. Cuidado, porque às vezes você se empolga e foge do tema sem perceber. Por exemplo, na última redação do Enem, nós tivemos lá o tema publicidade infantil. Quando a gente fala em publicidade infantil, muitos alunos pensam na criança trabalhando, fazendo a publicidade. Se o aluno, você, na hora de redigir, fala sobre a criança recebendo a publicidade, você tem uma nota cheia na abordagem do tema. Se você fala sobre a criança agindo na publicidade, não era essa a intenção da banca, à luz do que diziam os textos motivadores. Você tem metade da nota. Agora, muita gente relacionou publicidade infantil a criança trabalhando, trabalho infantil,
passaram toda a redação criticando o trabalho infantil e não entraram na publicidade infantil propriamente dita. Então, as redações falavam que o trabalho infantil deveria ser punido, as crianças não deveriam trabalhar por influência dos pais, que os pais deveriam ser melhor orientados pela mídia, ou melhor, pelo governo, pela escola, só que não citavam aquela palavra ou o equivalente dela, que é publicidade ou publicidade infantil. Estamos juntos? Sim ou não? Professor, mas como é que a banca olha efetivamente para o meu texto? O que eu posso fazer para não zerar a minha redação? A primeira grande preocupação é não zerar. Então, escreva mais de 7 linhas. Escreva mais de 7 linhas. Professor, e se eu fizer exatamente 7? Não é seguro. E se eu fizer 8, 9, 10? Queridos, vou ser bastante sincero. A sua zona de segurança, eu costumo dizer que é de 10 linhas. Ah, mas lá no edital está escrito que a banca só zera se for menos de 7 linhas. Tá, mas o candidato que escreve pouco, geralmente, além de escrever pouco, ele costuma retirar uns pedacinhos do texto motivador. Se a banca perceber que você está copiando trechos do texto motivador, ou se você tiver uma rasura muito grande, você corre o risco de a banca perceber uma rasura muito longa, de a banca descontar aquilo que você trouxe copiado do texto motivador, e a banca está autorizada a desconsiderar o trecho copiado, ou uma linha inteira anulada. Ou ainda, se você pula a linha do título para o início da redação, ou se você pula a linha e esquece o título, aquela linha em branco também não é contada. O que quer dizer? Se você faz exatamente 7 e a banca desconta uma linha inteira de rasura ou desconta algo que ela pensa que você copiou do texto, você vai diminuir de 7 e vai ter sua redação zerada sem nem saber por que aquilo aconteceu. Entendido ou não? Outra coisa, respeito aos direitos humanos. Ah, eu vou ter que estudar agora o manual para saber... Não. Se você não for uma pessoa radical, se você não cometer generalizações, não tem como você ferir os direitos humanos. Por exemplo, publicidade infantil. Se você diz que deveria ser proibida a publicidade voltada para a criança, ótimo, você está condenando a publicidade para um segmento. Agora, se você diz que deveria deixar de existir a publicidade, que não deveria haver mais propaganda no mundo, na televisão, nas rádios, isso seria encarado como desrespeito aos direitos humanos, porque o ser humano tem direito à informação e publicidade também é informação. Percebeu ou não? Ah, eu não sabia disso. Não sabia. Mas qualquer um que chegue com esse pensamento generalizador, porque todos os cidadãos precisam, todos os cidadãos devem, porque não deve haver mais, não seja radical. Hoje em dia, ninguém compra mais um produto sem consultar antes a internet. Como assim ninguém? Minha mãe não faz isso. Ah, mas professor, mas eu não quis dizer, eu quero dizer a maioria das pessoas. Se você quer dizer maioria, escreva maioria. Não use o ninguém, não use o todo mundo. Quer acertar? Evite palavra genérica. Faz aquela listinha nada, nunca, ninguém, jamais e nunca empregue isso no seu texto. Ok ou não ok? Posso seguir? Então, muito bem. A abordagem do tema, número de linhas, diz respeito aos direitos humanos. Cuidado com isso. Outra coisa, o seu texto tem de ser dissertativo ou argumentativo. Se você ainda tem dúvida com relação a isso, assista a nossa aula que eu dei ainda agora, no Aprovadores, está disponível para você, ou assista ao nosso vídeo, como tirar nota 1000 na redação do Enem. E você vai ver que o texto dissertativo é aquele que argumenta, é aquele que comprova. Jamais invente de fazer poesia no meio da redação, não invente de colocar trecho de receita, de bolo, de índio, não sei o que. Ah, mas eu vi que no ano passado, no ano retrasado, o aluno colocou o hino do Flamengo, colocou o hino do Corinthians, ele passou na redação. Ou a banca não percebeu, ainda que ela perceba posteriormente, ela pode apená-lo, ou a redação é bem antiga mesmo, porque antes não se contava com tamanha maldade
por parte do candidato, né? Uma prova elaborada para ajudar, chega o candidato motivado a destruir a prova. Então, não havia, entre os critérios de redação, um dispositivo para apenar o aluno que fizesse isso. Hoje tem. O aluno colocou a musiquinha, você vai lá, limpa, desconta as linhas da musiquinha e aí você só considera o resto. Se você descontar a linha da musiquinha, tiver menos de 7 linhas, está zerado. Ah, ele zerou por causa da musiquinha? Não, ele zerou por causa do número de linhas que ele não atingiu. Entendido ou não? Posso seguir? Então, muito bem. Falado sobre o critério de zero, esse é o mais importante, sua redação precisa ser corrigida. E o resto? Como é que a banca examina o meu texto? São 5 competências, cada uma vale de 0 a 200. Cada uma vale de 0 a 200. Primeira delas, competência 1. Demonstrar domínio da modalidade escrita formal da língua portuguesa. Estamos juntos? Então, muito bem. Primeiro, se o candidato está muito desorientado, mal alfabetizado, não escreveu nada, você não consegue entender nada que ele está dizendo ali, alguns fazem, tem até redação que chega com desenho, aí ela já vai ser zerada. O que vai acontecer? Você vai dar o 0 para o bendito do candidato. Se o candidato escreve, mas com muito erro, e aquilo ali prejudica o entendimento, ele vai ficar com 40. Ele tem erros precários, incompatíveis com a escolaridade. Dá para entender o texto, mas ele coloca lá no meio, para mim, fazer, ele coloca, casa com Z. Então, está incompatível com alguém que já tem um ensino médio. Então, ele vai ficar lá com o 80. Ora, ele escreve, ele tem vários erros pontuais, só que esses erros são previsíveis, estão aqueles erros que os jovens costumam cometer. Então você tem ali o 120. No 120 também acontece de o aluno fazer uma redação toda bonitinha dentro da norma padrão, só que ele escorrega, pensa que está na internet, coloca um VC no lugar do você, ele coloca um tá no lugar do está, ou seja, ele faz até uma língua portuguesa correta, no entanto ele coloca alguns registros informais. Então, quando eu digo, por exemplo, tá bom, esse tá bom não é um erro se eu considerar o dia a dia, mas no discurso escrito, tá bom não serve. Então, quando você tem um texto correto, mas apresenta registros típicos da oralidade, estão certos na fala, não estão certos na escrita, aí você deixa ele na casa ali dos 120. Ótimo. 160, ele fez a redação toda bonitinha, mas cometeu uns 3 errinhos. Do mesmo tipo. Por exemplo, ele foi escrever lá patrimônio, aí ele errou a acentuação. Ele foi escrever Pará, errou a acentuação. Ele foi escrever café, errou a acentuação. Então, eu sei que ele domina concordância, regência, crase. Agora, só na questão da pontuação, melhor, da acentuação, que ele tem problema. Então ele domina a língua padrão, ele só tem deficiência em um módulo. Então, 160 para ele. Professor, e o que é o 200? É aquela redação perfeita, sem erro? Não, é aquela redação que apresente até 2 erros. Por quê? Você pode saber escrever e cometer um erro, não é isso? Eu vejo, enfim, volta e meia, estou escrevendo uma carta, às vezes eu mudo de uma palavra para outra, aí eu me engalfinho lá e cometo um erro. Professores meus de mestrado, de doutorado, geralmente quando você começa pensando numa coisa e muda o caminho, você troca uma palavra por outra, você acaba confundindo o registro. Ou seja, o ser humano, ele mesmo sabendo fazer, ele pode errar, e o Enem sabe disso. Por isso eu digo, é uma prova flexível, é uma prova a favor do aluno, não é uma prova feita para diminuí-lo, não é uma prova feita para excluí-lo, é uma prova de braços abertos para recebê-lo. Então, abra os braços e
tome posse, sinta-se seguro e faça uma boa redação. Então, se você cometeu deslize de até 2 erros, você ainda vai ficar com 200 pontos. É por isso que volta e meia sai aquelas reportagens com crítica e, olha lá, a redação recebeu nota 1000, mas ali faltou um acento. Ali tem uma vírgula separando o sujeito do verbo, aquilo ali não pode. O Enem agora tá botando na faculdade gente que não sabe escrever. Não. O Enem observou que aqueles erros são pontuais. Estamos juntos? Vocês entenderam? Então, vamos lá com o titio. Competência de número 2. Esta é perigosíssima. E por quê? Porque o aluno se preocupa com uma metade e costuma se esquecer da outra metade. Vem comigo. Competência 2. Compreender a proposta de redação e aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema dentro dos limites estruturais do texto dissertativo argumentativo em prosa. Então, eu vou destacar passagens importantes. Primeiro, eu quero um texto, eu tenho aqui estrutura, texto dissertativo, argumentativo, e eu tenho conceito das várias áreas de conhecimento. Conceito das várias áreas de conhecimento. Professor, o que é texto em prosa? É o texto normal que nós fazemos, é aquele texto que não é organizado em versos. Professor, o que são limites estruturais do texto dissertativo argumentativo? É um texto que apresenta uma tese e apresenta argumentos para comprovar uma tese e usa os parágrafos intermediários para se aprofundar nos argumentos citados anteriormente e ainda tem uma proposta de intervenção bonitinha. Aliás, a proposta de intervenção nem pertence ao dissertativo argumentativo. Ela é uma modalidade de texto injuntivo, por isso que a proposta de intervenção não é julgada aqui na competência 2. Ela tem um bloco só para ela, que é lá na competência 5. Então, vem titio, atenção aqui. Então, se eu me lembrar de produzir argumentos e de continuar argumentando entre os outros parágrafos, eu vou ter metade da boa nota aqui. Segura. Presta atenção, titio. Tem gente que faz um primeiro parágrafo dissertativo lindo, né? Coloca a tese, argumento 1, argumento 2. Quando chega no meio, quer contar uma historinha para provar o que argumentou lá em cima. Aí ele fica só na historinha, sem colocar feições dissertativas ali. Colocar um visto que, um já que, uma vez que, um tendo em vista. São conectivos que ajudam a banca a entender que aquilo é relação de causa-consequência. Professor, mas eu vi uma redação nota 1000 que não tinha esse visto que. Pode acontecer. Recebeu uma boa atenção por parte da banca. Agora, se você quer ter uma correção mais óbvia do ponto de vista da banca, que está corrigindo 100 redações por dia e a sua está lá no meio perdida, ainda que essa letra horrorosa que você tem, mentira, cara, bonitinho, você vai caprichar. Então, tente caminhar na linha. Tente fazer aquilo que ela espera. Mas aqui também é bom, mas é diferente. Não faça isso. Faça o melhor dentro do esperado. Vem, titio. Então falamos sobre a parte estrutural. Só que não basta acertar a dissertação para você ter pontuação na competência 2. E os professores não estão ensinando isso na escola. Os professores estão dando nota 1000, corrigindo nas escolas a redação dos alunos, se esquecendo de cobrar essa parte que é importantíssima. E que parte é essa? Aplicar conceitos das várias áreas de conhecimento para desenvolver o tema, movendo a barra para cima. O que é isso? É a tecla que eu sempre bato. Você precisa trazer um conceito de geografia, você precisa trazer a frase, uma citação de um filósofo, você precisa... Não é só citar o Jornal Globo, não é você citar só uma reportagem do Jornal do Brasil, isso é argumento de autoridade. O que eu estou fazendo, ou melhor, o que eu estou dizendo é que você precisa mostrar que você também sabe história, ou que você também sabe filosofia, ou que você também sabe matemática. Em uma de nossas aulas aqui no ProEnem, Titio fez o quê? Separou várias frases genéricas que servem para tudo quanto é tipo de
redação. Uma delas, que eu sempre falo e gosto de repetir, é aquela de biologia, de Darwin, né? Então, você tem lá, a biologia nos mostra com Darwin que nem sempre é o mais forte quem sobrevive, mas aquele capaz de se adaptar às novas circunstâncias que se lhe apresentam. O Darwin falou isso não exatamente com essas palavras. Eu fiz uma paráfrase, eu fiz uma citação indireta, mas isso serve para tudo. Tema: crise hídrica. Aí eu vou ensinar para o meu aluno que ele precisa economizar água, ele precisa racionar água. Antigamente as pessoas não precisavam porque havia poucas pessoas no planeta, uma abundância grande de água, o Brasil tem isso. No entanto, vivemos em tempos diferentes. Aí ele insere: a biologia nos mostra com Darwin que nem sempre é o mais forte quem sobrevive, mas aquele que se adapta às novas circunstâncias. A circunstância a se adaptar agora é o uso consciente da água em prol do bem-estar sustentável. Ficou lindo! Percebeu ou não? Muito bem. Nós temos aí a questão abordada em prova. Nós podemos falar da saúde na terceira idade. Aí você vai dizer que os idosos devem se preparar para uma vida mais longa, que é trazida pela medicina, trazida pelos exercícios, trazida pela tecnologia e, além disso, por ele mesmo. O idoso precisa se adaptar? Sim. Então você insere na sua redação: a biologia nos mostra com Darwin que nem sempre o que sobrevive é o mais forte, mas aquele que sabe se adaptar às novas circunstâncias. Aí é o exercício que vai ajudá-lo, é a preparação prévia para um amadurecimento saudável e por aí vai. Então, não necessariamente você vai usar a minha frase de Darwin, mas você pode usar uma frase de filósofo Karl Marx, você pode usar um Kant, você pode usar, enfim, matemáticos famosos, como Einstein tem frases, cuidado para não copiar qualquer besteira de internetice e enfiar isso na sua redação. Ah, mas a banca não vai perceber. Vai, porque a prova não é corrigida lá, a prova é corrigida em casa. O INEP escaneia a prova e manda para os corretores corrigirem em casa, então ele pode muito bem abrir a internetice dele e perceber que você mentiu. Estamos entendidos ou não? Então, muito bem. Voltando para cá. Esconder lousa. Tem alguma pergunta aí, diretor Zécia? Tem aqui algumas perguntas. Eu vou fazer uma aqui da Luara. Diga aí, lindona. Luiara Cássia. Poderosa. Nome de gente poderosa. Eu posso citar uma música que contenha um fundo histórico ou adequa a alguma área do conhecimento? Adequada, mas pode. Faltou alguma coisa ali. Por exemplo, música MPB, observação, Raul Seixas possui músicas com fundamento histórico. Pode, se você souber fazer uma relação explícita no texto, cuidado com o implícito. Eu não queria falar mal de ninguém, mas nem sempre o corretor, meu amor, ele tem bagagem para entender aquela coisa mais distante, o implícito, o subentendido. Então é bom ser explícito. Então você cita o fato histórico, você cita a música e você continua seu argumento, faz aquela relação dentro do seu parágrafo. Pode sim. Agora, tem gente que coloca, eu não vou citar, né? Mas coloca aí a funkeira, coloca a não sei o quê, e enfim, você está mostrando para a banca que você tem para dar. É isso que você tem para dar? É dessa forma que você quer chegar ao nível superior? Ainda que seja, não há problema, mas você acha que é essa a expectativa do outro com relação a você? Sim, eu tenho 2 graduações, especialização em mestrado, eu adoro me acabar no funk e no pagode. Também gosto da música clássica, não sei o quê, mas será que se eu pusesse o funk e o pagode na minha prova do mestrado, eu ia chegar a algum lugar? Então, meu amor, além de a gente saber quem nós somos, a gente tem que saber com quem nós estamos lidando. Então, cuidado. Raul Seixas, né, seria uma boa citação bem adequada. Diga aí. Aproveitando esse ensejo, falar que hoje vai ter Diredicas do Direton. Hoje tem Diredica do Direton. Eu convidei o Dom Ramon, que é o nosso professor de História, e ele tá dando uma dica de um disco do Milton Nascimento, que tem muito a ver com a ditadura, essa coisa da citação implícita dentro da música. Tá bem legal, no final da aula a gente vai curtir isso aí. Então, olha só, conhecimento de outra área, né, domínio de outra área de conhecimento, você pode citar Milton Nascimento em referências à ditadura militar, por exemplo, não é isso? Vem lá com o titio. Só para demonstrar, o meu texto não é uma dissertação, ele tem passagens, né, dissertativas, 40.
Aumentou a progressão da passagem. Ele é majoritariamente dissertativo, só que ele tem passagens que não são. Então, muitas passagens que não são. 80. O texto é todo dissertativo. 120. O texto é dissertativo, só que além disso, ele demonstrou um bom domínio de outras áreas, fez uma citaçãozinha superficial de outra área de conhecimento, 160. Ele fez uma boa dissertação e ele fez uma boa relação com a história, uma boa relação com a filosofia, então ele chega aos 200 pontos. Ou seja, só a sua citação vale 100. Só a sua tipologia vale 100. Se você consegue fazer os dois, é um abraço. São 200 pontos que você conseguiu. Percebeu ou não? Então, aí eu não ganhei uma boa pontuação porque a banca não concordou com o que eu disse, eu acho que eu falei. Não é isso. Não é o ponto de vista filosófico do corretor. São esses critérios que você está conhecendo agora. Estamos juntos? Posso seguir? Então, vamos lá. Competência 3. Selecionar, relacionar, argumentar e interpretar informações, fatos, opiniões e argumentos em defesa de um ponto de vista. Então, aqui, a banca vai ver se você, para dar suporte à sua tese, você escolheu bons argumentos e se para esclarecer cada argumento, no meio do texto você soube dar bons exemplos, soube fazer boas críticas, se você soube usar bons argumentos de autoridade, enfim, se você soube dar um alicerce àquilo que você está defendendo. Diga aí, Tonzice. Então, a gente tem uma pergunta aqui do Matias Aidan. Ele pergunta, tio Rômulo. Diga aí. Argumento de autoridades, dados estatísticos, ganha a mesma nota que domínio de outra área de conhecimento? Não. O que acontece? O seu argumento de autoridade, a citação do jornal, a sua citação do dia a dia, o seu exemplo de um autor moderno, contemporâneo, não vinculado à história, à filosofia, vem para cá. Competência 3 é você argumentando. Agora, você fez um link com a história, fez um link com a biologia, aí você soma ponto na outra competência. Ou seja, é bom você tanto fazer a citação histórica quanto usar o argumento de autoridade se você conseguir. Entendido ou não? Tudo bem? Agora, o fato mesmo é dar exemplo, da realidade. Olha, isso aqui aconteceu dessa forma, nos parágrafos do meio, isso a imprensa tem mostrado, não precisa citar qual foi o jornal, a imprensa tem mostrado odiernamente também cafona, atualmente, que a economia tem isso, tem feito aquilo outro. Então você pode citar a imprensa sem dizer o veículo, não pode, é claro, inventar a história. Agora, são marcas pontuativas ou de pontuação diferente. Vem, titio. Então, se ele argumenta pouco, 40. Se ele usa bons argumentos, mas só em não para toda a argumentação dele, mas se ele se aprofunda só em um ou outro, ele chega a 80. Se ele argumenta razoavelmente, ele chega a 120. Se a argumentação dele beira a perfeição, ou seja, são argumentos mais maduros e bem organizados. Porque eles dizem assim, porque hoje em dia as pessoas fazem isso. Hoje em dia as pessoas fazem... Quem são essas pessoas? Ele está argumentando, mas ele está no 40, ele está no 80. Mas hoje em dia, o cidadão trabalhador de concessionárias, hoje em dia, os cidadãos trabalhadores trabalhadores braçais, os cidadãos que têm nível superior, cada vez que você especifica um argumento, você melhora a sua pontuação aqui. A argumentação plena e madura chega aos 200 pontos. Foi ou não foi? Ok ou não ok? Então, muito bem. Um abraço para os meus amigos também, professores de língua portuguesa. Esse vídeo também estou fazendo para vocês, que tem até fez uma pergunta ou outra. Na dúvida, para corrigir seus alunos, assista esse vídeo novamente. Diga aí, E deixar claro para aqueles que perderam a primeira aula, né, que foi a aula da estrutura dissertativa, como tirar meu neném. Já ainda agora. Exatamente. Sim. Está disponível. Está disponível no YouTube, né, no nosso canal lá do ProEnem. Canal do YouTube, 1 milhão de visualizações. Playlist, tem uma playlist chamada Ao Vivo, né? E aí pode contar com a aula lá. Já que estamos dando avisos, não é isso? O que Titio quer? Adiciona o Titio no Twitter, não é isso? Twitter? É Twitter? Twitter! Então, eu aguardo você...
Como é que é? Arroba Titio Rômulo, eu acho. Arroba Titio Rômulo. Adiciona o Titio no Twitter. Convida o Titio pro Titio seguir. Não é isso? Não, ir lá dar uma aulinha na cidade. Ah, pra dar essa. Chama o Titio vai lá na sua cidade dar uma aulice, na sua escola. Se for escola pública, o Titio não cobra não, só passagens isso. Não é isso? Chama o Titio vai dar uma aula particular. Vamos lá, só pros meninos. Para! Voltei pra cá. Ó, vai, Titio. Facebook, página Rômulo Bolivar, não é isso? Perfil Rômulo Bolivar. Twitter, arroba Titio Rômulo. Competência 4. Demonstrar conhecimentos dos mecanismos linguísticos necessários para a construção da argumentação. O que é essa competência 4? Você olha para a sua redação, você está repetindo palavra? Você olha para a sua redação, você simplesmente bota um ponto, muda de um parágrafo para o outro, ou você coloca um além disso, começa o parágrafo com por outro lado, começa o parágrafo com entretanto. Para concluir, você já vai dando a proposta de intervenção ou você coloca desse modo, não sei o quê. Enfim, se você confeitar a sua redação bonitinha, com conjunções mudando de um parágrafo para o outro, você vai ser bem avaliado nesta competência, que é a competência de número 4. Estamos juntos? Então, muito bem. Uma outra coisa é repetir palavras. Deixa eu repetir aqui, deixa eu falar, porque a coisa nem sempre fica clara. Fundo branco. Gente, João saiu de casa. Este estava cansado. Não faça isso. O mesmo estava cansado. Não faça isso. Eu tenho repetido esses exemplos, mas a coisa ainda não acontece na mente de muita gente. Presta atenção. João saiu de casa. Se ele estava indo estudar, você coloca o aluno estava cansado. Se ele era um médico que estava indo operar alguém, você coloca o doutor estava cansado. Se ele é o presidente da empresa, o presidente estava cansado. Quando você coloca um este no lugar de presidente, de médico, de aluno, você está mostrando que você não conhece a própria história que você está escrevendo. Porque faltou argumento para você substituir. A banca diminui a sua nota. Então, primeiro, não use o mesmo sozinho, você só usa o mesmo acompanhado. Eu tenho dito e repito, João saiu de casa no mesmo dia, com as mesmas pessoas, indo para o mesmo lugar, com a mesma roupa, dirigindo o mesmo carro. Tudo isso está certo. É claro, não na mesma frase. Por quê? O mesmo está acompanhado de substantivos. Agora, Maria saiu de casa. A mesma? Não pode. Essas plaquinhas que você vê no elevador, não entre no elevador se o mesmo estiver no... Tá errado! Tá errado. Entendido ou não? Então vamos lá com o Titio. Voltei para cá. Esconder a lousa. Então, muito bem. O aluno repete muita palavra e não sabe usar conectivo. Mas ele fez uma boa dissertação, usou um conectivo ou outro pontual. 40. O aluno usou conectivo, mas não repetiu, mas repetiu palavras. Ou ele repetiu palavras, mas não usou conectivo. Ele está aqui no 80. O aluno repetiu algumas palavras e usou alguns conectivos. 120. O aluno usou os conectivos... Peraí, é usar o conectivo de maneira correta. Não é enfiando um conectivo em cima do outro, não é isso? Por exemplo, eu dei uma lista ali, conjunções de conclusão. Dessa forma, sendo assim, com isso, portanto. Aí o aluno, dessa forma, sendo assim, portanto, poxa, isso não pode acontecer. Não é isso ou não? Então vamos lá com o Titio. Vem pra cá. 200 aqui. 160 se ele faz uma redação razoável e 200 se de fato ele usa de maneira impecável os conectivos. Foi ou não foi? Posso seguir? Então vamos lá com o Titio. Competência de número 5. Elaborar proposta de intervenção para o problema abordado, respeitando os direitos humanos. Seus lindos, aqui que o bicho pega. Proposta de intervenção, você vai colocar lá, coloca um conectivo bonitinho. Dessa forma, desse modo, sendo assim. Além disso, é conectivo de soma. Então, você não pode colocar lá no último parágrafo um além disso. Além disso, para somar ideia nova. Ali no último, você não soma ideia nova, você conclui. Então, vem, Titi. Desse modo, dessa forma. Aquele que eu gosto muito, que é o portanto deslocado, né? Em vez de dizer, portanto, Maria é alguém importante, você coloca Maria, portanto, é alguém importante, o portanto deslocado entre vírgulas. Enfim,
Vem, titio. Quando você faz esse deslocamento bonitinho, você pontua e chama a atenção da banca. Se você faz uma proposta de intervenção muito superficial, portanto o governo deve melhorar, ou então uma proposta de intervenção genérica que sirva para qualquer coisa. Por exemplo, digamos que o tema seja falta de leitura na sociedade. A sociedade lê pouco. Então, na hora de fazer uma proposta de intervenção, você tem que dizer que o governo deve investir mais em projetos que investam na leitura e as escolas devem incentivar mais seus alunos a lerem. Não, portanto, o governo deve prestar mais atenção na educação e cumprir o seu papel de administrador público. Prestar mais atenção na educação serve para qualquer coisa. Serve para abandono escolar, serve para alfabetização. Toda vez que a sua proposta de intervenção puder resolver mais de um problema, é porque você não atirou no lugar certo, a sua nota vem lá embaixo. Ah, mas aqui, minha proposta de intervenção tá bonita, não dá para o governo prestar atenção na educação, não resolve a leitura? Isso é uma inferência sua. Você tinha de ter explicitado isso no seu texto. Não foi competente. Você tem que ser claro, tem que ser explícito. Então, muito bem. Uma proposta superficial, 40. Uma proposta não superficial, mas genérica, 80. Uma boa proposta de intervenção, excelente, ela chega a 120. Ué, professor, por que não vai para 160 e 200? Ela só passa para 160 e 200 se ela apresentar dois agentes. É o que eu ia falando na aula anterior. Se você citar o governo e as escolas. Se você citar o governo e a sociedade. Se você citar a escola e o cidadão. Se você citar as ONGs e citar as igrejas. Você tem vários agentes sociais. Você precisa citar no mínimo 2. Então, para que você chegue aos 200 pontos, você precisa apresentar, vamos colocar a canetinha azul, 2 agentes sociais, você precisa colocar o como e você precisa colocar o para quê. Você precisa colocar o para quê. Desse modo, o governo e as escolas devem investir na capacitação de professores e alunos para absorverem melhor a leitura. Não é isso? Incentivando projetos que levem o aluno a não sei o que, para que no futuro o Brasil seja uma nação melhor escolarizada que saiba lidar melhor com os desafios sociais que se apresentam no dia a dia. Então você colocou uma finalidade, você colocou um como e você colocou os 2 agentes. Se você precisar criar no mesmo parágrafo 2 propostas de intervenção, não tem problema. Portanto, o governo deve fazer isso, isso, isso para aquilo outro e a sociedade deve fazer isso, isso, isso para aquilo outro. Estamos juntos? Então, vamos lá. Competência de número 5. Agora nós vamos fazer o quê? Agora nós vamos corrigir as redações. Estamos juntos? Posso seguir? Então, muito bem. Esconder... Cadê? Esconder a lousa. Muito que bem. Eu já estou vendo que não vai dar tempo de corrigir essas redações todas, não. Que horas são? 15. Faltam 15 para acabar a aula? Não, faltam 20 para acabar a aula. 20 para acabar a aula? Então, tá bom. Deixa eu colocar aqui... a primeira redação. Programas sociais do governo. Vamos lá, gente? Vamos lá? Vamos ver que notas vocês dariam para essa primeira redação aí. Programas sociais do governo, como o programa Universidade para Todos, ProUni, e o Sistema de Seleção Unificada, SISU, o qual este fornece vagas em universidades públicas e aquele oferta em instituições particulares para candidatos participantes do Enem, tem demonstrado um avanço nos índices de acesso ao ensino superior. Entretanto, a evasão de parte destes alunos representa desafios ao governo e às entidades acadêmicas para a plena graduação de todos os estudantes. Nos anos de 2008 e 2009, mais de 800 mil alunos abandonaram o ensino superior, o que representa um percentual acima de 20% dos estudantes egressos. Em consequência disso, nota-se um prejuízo financeiro de mais de 8 bilhões de reais, pois cada aluno custa, em média, para o país, 15 mil reais ao ano. Isso sem contar que,
Para recepcioná-los, as academias têm que dispor de uma infraestrutura, por exemplo, de prédios, materiais didáticos e pagamento de professores, o que geram despesas que são agravadas com a saída daqueles. Dentre os inúmeros motivos que levam ao abandono, é incontestável que fatores relacionados estão diretamente ligados ao valor elevado da mensalidade em alguns cursos e à dificuldade vivenciada por parte dos estudantes em custearem despesas pessoais, como alimentação, transporte e moradia, por exemplo. Além do mais, a falta de assistência acadêmica é considerada negativamente como um aspecto motivador, visto que, estando matriculados, os problemas enfrentados pelos discentes passam a ser da universidade. No entanto, não é assim que a situação é tratada. Assim, segundo Immanuel Kant, é no problema da educação que se assenta o grande segredo da humanidade. Portanto, para impedir a continuidade dessa situação, é imprescindível a intervenção governamental por meio de políticas públicas específicas a esse grupo, além da fiscalização das instituições que apresentem um quadro acentuado de abandono. Ademais, é necessário fomentar a ajuda assistencial àqueles alunos que estão enfrentando problemas financeiros, mediante a atuação de professores e tutores, garantindo assim a permanência até o término do curso. Queridos, vou dar para a aqui. Acontece o seguinte, uma coisa que eu precisava citar, e precisava citar lá atrás, preciso citar aqui, olha, na argumentação 3. Você, candidato, pode usar os argumentos que a banca deu no texto motivador, mudando as palavras, fazendo uma paráfrase, isso vai ser avaliado bem aqui. Você pode usar os seus próprios argumentos, isso será melhor avaliado aqui, e você não pode copiar os argumentos dados pela banca. Então, nessa redação que nós tivemos agora, nós percebemos majoritariamente paráfrases, né, do texto motivador. Né? O redator pegou aquelas ideias, foi mudando uma palavra, colocando outra, isso pode acontecer, mude o máximo possível. Agora, cuidado, porque se você pegar um pedaço inteiro do texto motivador e colocar ali, você perde ponto na argumentação e aquele pedaço é desconsiderado, ok? Então, muito bem. Voltando aqui. Tem alguma pergunta aí, Tom Zé? Se você está se manifestando, o que está acontecendo? Tem alguma perguntinha? Tem algumas perguntinhas. Diga aí. Primeiramente, que o Adoniel. Teresina, ele pergunta. Pô, Teresina, que lugar lindo. Me leva para Teresina. Boa noite, Titio. Boa noite. Se eu não souber o nome do estudioso, filósofo, sociólogo, historiador, enfim, posso usar algo do tipo, diz o historiador e colocar a frase? Não, olha, isso já aconteceu comigo. O que você faz? Você coloca a área de conhecimento. Por exemplo, a frase de Darwin. Você poderia colocar, a biologia mostra, né, com muitos pensadores, ou a biologia mostra que nem sempre o que sobrevive é o mais forte, mas aquele que se adapta. Percebeu ou não? A história mostra, a filosofia, né, segmentos da filosofia defendem que... Agora, não coloca assim, algum pensador, né? Isso não é bom de colocar, não, né? Mostra imprecisão para a banca. Muito bem. Eu vou dar um minutinho, né? Já que a gente vai passar o tempo mesmo, mas não vou passar muito, não. Colocar aqui, 1, 2, 3, 4, 5. Eu quero que vocês deem uma nota de 40 a 40 para cada uma das competências que nós vimos antes, para essa redação aqui. Modalidade, então... Vai lá, diretor Zé, deixa o povo.
Vamos lá? Voltamos? Um beijo pra... Qual é o nome da bonitinha que mandou um beijo pro titio aí? Ela trabalha com... Tô botando sapato enquanto... Letícia Marques. Letícia, sua linda. Pois é, titio ia fazer prova pro Pedro II, só que titio dá aula em algumas faculdades particulares. Aí o Pedro II pede exclusividade. Titio não queria sair das faculdades que trabalha. Por isso, mas, enfim, dependendo do rumo da vida, quem sabe titio não chega aí o Pedro II. Um beijo pra você, meu amor. Um beijo pra todo mundo que tá mandando beijo. Tá bom? Posso seguir? Posso ir lá? Então vamos lá. Agora eu vou reler comentando. O texto tá bom, né? Não é um texto ruim, mas que apresenta alguns probleminhas aí. Esconder a lousa. Capturar. Eu quero mover para baixo. Mover para baixo. Programas sociais do governo, como o programa Universidade, já percebemos um probleminha aí. Programas sociais do governo, como o programa repetição de palavras. Então a banca já ligou a antena para tirar ponto na competência 4. Universidade para todos e o Sistema de Seleção Unificada SISU, o qual este oferece, não, que oferece, né, do mau uso de coesão referencial, mau uso de relativo, vagas em universidades públicas e aquele que oferta instituições particulares para participantes do Enem, tem demonstrado um avanço nos índices de acesso ao ensino superior. Não precisava essa explicação toda, ficou muito longo, mas ruim não está não. Tem demonstrado um avanço nos índices de acesso ao nível superior. Entretanto, olha aí, a evasão de parte desses alunos, está apontando para trás, desses alunos para trás, representa desafios ao governo, repetir governo aqui, e às entidades acadêmicas para a plena graduação de todos os estudantes. Então eu tenho todos aqui, eu tenho todos aqui. É um texto que repete muitas palavras. Muito bem. Eu tenho, por um lado, o aumento do número e, por outro, eu tenho a evasão, que é um desafio às entidades. Nos anos de 2008 e 2009, mais de 800 mil alunos abandonaram o ensino superior, o que representa um percentual acima de 20% dos estudantes egressos. Em consequência disso, nota-se um prejuízo financeiro de mais de 8 bilhões de reais, pois cada aluno custa, em média, para o país, 15 mil reais ao ano. Nós temos aí algumas informações que estavam no texto motivador e por aí vai. Isso sem contar que, para essa expressão isso sem contar, é típica do jornalismo, é típica da linguagem da internet e não pode aparecer. Você colocar assim, além de que, para recepcioná-los, né, as academias têm que dispor, as academias têm que ter aqui um circunflexo, que dispor de uma infraestrutura. Por exemplo, prédios, materiais didáticos e pagamentos de professores, o que faz concordar com o antecedente do que é o que gera despesas que são agravadas com a saída daqueles. Eu colocaria, com sua saída. Dentre os inúmeros motivos que levam ao abandono, aí tá. Ele está fazendo uma coisa perfeita. Aqui, ele ou ela estão... Eu sei, mas não posso falar porque é sigiloso. Citou a primeira parte da argumentação. E aqui embaixo vai citar a parte negativa, que é a evasão. Ficaria mais interessante se aqui tivesse assim um entretanto, um por outro lado, um apesar disso, sob outro aspecto. Percebeu ou não? Esses conectivos Titio colocou, né, no materialzice, né, de ainda agora. Dentre os inúmeros motivos que levam ao abandono, é incontestável que fatores relacionados estão diretamente ligados ao valor elevado da mensalidade em alguns cursos e à dificuldade vivenciada por parte dos estudantes em custearem despesas como alimentação, transporte e moradia, por exemplo. Então, a gente já apareceu com um exemplo aqui em cima
e colocou, por exemplo, aqui embaixo, a repetição constante de palavras. Além do mais, a falta de assistência acadêmica, a palavra acadêmica também já foi usada, é considerada negativa. Foi acadêmica ou foi academia? Alguma coisa assim. Negativamente, considerada negativamente, como um aspecto motivador. Esse visto que não pode aparecer flutuando depois de um ponto. Isso não pode. Você coloca uma frase, vírgula, visto que, então visto que está mal empregado. Estando matriculado, os problemas enfrentados pelos discentes passam a ser da universidade. Ao matricular-se, é bom evitar gerúndio no corpo do texto. Passam a ser da universidade. No entanto, não é assim que a situação é tratada. No entanto, não é assim que a situação é tratada. É mais uma informação acrescentada, o parágrafo ficou muito longo. Assim, segundo Immanuel Kant, é um problema da educação que se assenta o grande segredo da humanidade. Aqui a construção, né, tem que ser discutida. Assim, é conjunção conclusiva. E o portanto também é conjunção conclusiva. Ou seja, tem que tomar cuidado para não concluir duas vezes. Você pode colocar dois agentes sociais, você pode colocar duas propostas de intervenção, mas você não pode colocar duas conjunções conclusivas, porque você quebra a coerência, aliás, a coesão do parágrafo. Nós temos uma boa proposta de intervenção que apresenta vários agentes. Nós temos aqui intervenção governamental, nós temos atuação de professores, de tutores. Então, essa proposta de intervenção, que também tem um como e o para quê, seria bem pontuada. Então, vamos lá com o titio. Vou colocar aqui agora fundo branco. Só vai dar para corrigir essa hoje. Poxa, vou colocar aqui. 1, 2, 3, 4, 5. Vamos ver. Primeiro, uso da gramática. Vamos colocar aqui, né, o 120. Sim, tem algumas intervenções que não atrapalham o entendimento do texto, mas uma vírgula fora do lugar, uma concordância de um tem, né, os erros de concordância, 120. 2, que é a tipologia textual e domínio de outras áreas. Aquela frasezinha do domínio de outras áreas, incutida lá no finalzinho, dentro da conclusão, não ficou muito boa, mas ela está ali. Então, a gente vai colocar aqui 200 pontos para domínio de outras áreas e tipologia textual. 3, que é a argumentação. A argumentação está boa, mas com muita paráfrase. Então, a gente está aqui com 60. Argumentar bem consiste em a gente escolher argumentos efetivos, em vez de apresentar muita informação, apresentar a informação certa no texto. 160. 4, uso, repetição de palavras e conectivo para amarrar um parágrafo a outro. Aqui a gente vai ficar entre 80 e 120, porque teve muita repetição de palavras, né? Então aqui vai ficar com 80. Proposta de intervenção, 200. Né? Então, deu 760. Quanto? Então, esta redação está com 760. Estamos juntos? Para não ficar uma coisa corrida, a gente vai fazer o quê? Eu vou deixar as outras correções para a semana em que houver aula. Na próxima semana, nós temos uma programação especial para vocês e Titio vai aparecer na semana seguinte corrigindo essas redações usando esses parâmetros para pontuá-la. Ok? Obrigado aí a vocês. E nós temos a dica do Direton. Podemos mandar? Tem dúvida ainda? Mais uma aqui, ó. Só para fechar aqui. O pessoal está participativo hoje. Uma perguntinha para elucidar algumas dúvidas da galera. A Lu Silva pergunta: é obrigatório iniciar o primeiro parágrafo de desenvolvimento com conectivo, por exemplo, primeiramente, em primeiro lugar? Não, não precisa não. O único parágrafo que dispensa de fato conectivo é o primeiro do desenvolvimento. Você não precisa colocar conectivo ali não. Temos aqui a Bruna Milione. Ela pergunta: melhor fazer 2 argumentos profundos ou 3 superficiais? Tenho receio de tentar fazer 3 argumentos superficiais, mas por fim fazê-lo aprofundados e assim culminar numa proposta de intervenção muito grande. Com isso, meu maior medo é demorar para passar a limpo, já que a relação ficará muito grande.
Com toda sinceridade, o melhor é você usar 2 argumentos apenas. Não gosto muito de... Só usa 3 quem tem mania de escrever muito pouquinho. Aí ele usa 3 para escrever um pouquinho em cada parágrafo, tá bom? E para fechar aqui, a Ana Araújo. Ela pergunta aqui, posso fechar minha redação com uma pergunta crítica? Você pode fazer uma pergunta crítica, mas tem que ter bastante pertinência. Desde que você já tenha colocado a proposta de intervenção com os 2 agentes, com tudo que precisa, pode colocar assim. A pergunta crítica, alguns chamam de pergunta retórica, é aquela que também não é respondida no texto. Você não é obrigado a responder todas as perguntas que você coloca no texto, não. É isso aí? Ok? Então vocês vão ficar agora com a Diredicas. Obrigado pela audiência de vocês. Eu aguardo vocês aí em nosso próximo encontro. Um beijo do Titi. Depois do silêncio, o que mais nos aproxima de expressar o inexprimível é a música. A música, ela exprime a mais alta filosofia numa linguagem que a razão não compreende. E além da gente falar sobre cinema e ora vez sobre livros, a gente também vai estar aqui trazendo de vez em quando música. Porque através da música, muita coisa foi expressa de forma implícita durante toda a história do nosso país. E eu também estou trazendo aqui um camarada que vai falar sobre música. Isso mesmo. É o nosso parceiro Dom Ramon. Chega aí, meu parceiro. Cheguei no pistão. Chegou Deixa eu falar. no pistão. Deixa eu falar. Olha o celular. Quer o seu celular? Não, dele. O meu sempre Bota pra vibrar aí. Hoje tu vai falar de quê pra gente aqui, Ramon? Hoje eu tô trazendo aqui um disco, na verdade um cassete, a rapaziada não deve estar nem ligado que é cassete hoje. Isso aqui é um negócio do tempo do meu pai ou da minha avó. A gente botava lápis pra poder rebobinar. Um cassete aqui do Milton Nascimento e o Clube da Esquina, que foi um grande movimento musical aí que surgiu na década de 60, que questionou todos os meandros ali da ditadura militar. Fica com ele aí agora e eu vou me retirar aqui. Segue aí, meu parceiro. Seguir, diferente de Chico Buarque, Caetano Veloso, que foram artistas perseguidos pela ditadura... Ih, rapaz, eu comecei errado. Tal como Chico Buarque, Caetano Veloso, Milton Nascimento também teve sua parcela de contribuição para a cultura musical dentro daquele cenário de ditadura civil-militar. Na década de 60 surgiu o disco Clube da Esquina. Clube da Esquina que procura, por meio de metáforas e expressões poéticas, expressar o que pode ser a inquietude da juventude de um determinado momento sobre as questões acerca da política, sobre a vida após aquele golpe, sobre a desarticulação de um processo cultural que vinha em curso até então. A metáfora Clube da Esquina foi usada justamente para entender em qual grupo, em qual segmento da sociedade as pessoas poderiam se encontrar a partir de um dado momento. Daí, surge esse disco, que foi um disco importante dentro daquele contexto de ditadura militar. O disco tem músicas importantes que falam justamente sobre a questão da participação política, sobre a desilusão política, sobre a desilusão com os movimentos sociais, enfim, sobre questões que tangem o ser humano dentro de um cenário de regime autoritário. A música Cara, esqueci o nome da música. A música Tudo Que Podia Ser cita por através dos versos o líder de esquerda, Emiliano Zapata. A música Tudo Que Podia Ser fala justamente sobre a pessoa que após esse golpe se desilude com as questões políticas, até então. E aí, entre uma outra grande infinidade de músicas, porque o disco vai ter uma segunda parte posteriormente, o primeiro se torna mais emblemático, porque músicas como Tudo Que Você Podia Ser, Clube da Esquina 2 e Credo são músicas que deixam enfatizar as questões políticas do momento. Galera, o disco é bom, eu recomendo, traça um grande paralelo através da linguagem mais poética, enfim, sobre as questões que circulavam pós o golpe militar, e é uma dica que eu deixo aqui pra vocês. O disco tem algo em torno de 1 hora, você pode escutar ele bem tranquilamente, aí no conforto do teu estudo aí. Vamos caminhando de mãos dadas com a... E aí, galera, esse foi mais um Diredicas do Dia Dom, dessa vez com meu parceiro Dom Ramon aqui, e aguardo você no próximo. Um abraço dos irmãos, beijo nas primas.